Por que que você ainda acha que precisa ser a melhor social media do mundo para vender algum serviço para um empreendedor? Olá, social media, eu sou a Letícia Ferraro, criadora do LF Lab. Esse podcast existe para te ajudar a se desenvolver como estrategista de conteúdo e transformar o jeito que você pensa e cria conteúdo para as redes sociais. Hoje a gente vai falar diretamente com essa parte sua que às vezes fica pensando assim: nossa, mas não sou boa o suficiente para cobrar isso aqui, mas quem sou eu para prestar esse serviço? Nossa, mas quando eu tiver muito melhor, quando eu for melhor, aí eu vou começar a vender. E eu já quero começar com a tese do episódio, beleza? A autoridade, ela vai surgir da prática, não da perfeição. Você não precisa ser a melhor, você precisa estar apenas um passo à frente do seu cliente. E principalmente entender que tem muito empreendedor que precisa exatamente só do conhecimento que você tem hoje. Vamos entrar nisso. Primeiro, esse mito do: "Ai, eu só posso vender quando eu for muito boa". Talvez hoje você esteja exatamente nesse cenário que eu vou falar. Então você estuda, você faz curso, você consome muito conteúdo o tempo todo, você salva várias referências, você acompanha as maiores pessoas do seu mercado. Só que quanto mais você vê quem tá muito lá na frente, mais você pensa: "Nossa, eu não sei de nada mesmo. Meu Deus, eu não consigo entregar o suficiente, nunca que eu vou ter uma entrega igual a da fulana, nunca que eu vou cobrar o que essa pessoa cobra". E esse, gente, é um mito que vai se alimentando de que você só pode vender quando você for melhor. E aí vem a síndrome da impostora entrando bonito na sua cabeça, porque fica assim: "Nossa, olha esse perfil, olha o status da pessoa, olha a formação dela, quem sou eu aqui perto da fulana pra querer vender mentoria ou estratégia perto da fulana". Só que, gente, quanto mais você fica alimentando o seu consumo desse tipo de conteúdo de outras pessoas que estão muito à frente, mais você vai ficar se comparando e mais você vai alimentar essa lógica na sua cabeça. Então você continua se colocando nesse lugar de eterna preparação e fica adiando esse momento de realmente se posicionar, fazer o que tem que ser feito e vender de verdade. E aqui que entra a nossa frase âncora do episódio: o medo de errar vai te travar. E ele não trava só a criação de conteúdo, ele trava realmente a sua oferta, ele trava o momento de apresentar a proposta, trava a sua capacidade de chegar no empreendedor e dizer: eu posso te ajudar com isso, porque eu sei exatamente o que fazer nesse caso aqui. Enquanto isso, sabe o que acontece? Tem muito empreendedor por aí, perdido, precisando desse básico que você sabe fazer, bem feito. E você, que poderia já estar ajudando outras pessoas a prosperarem nos seus negócios, a melhorarem as suas estruturas, continua aí parada sem oferecer nada porque você tá pensando que você não é a melhor. Parou pra pensar nisso? Então, pois é. Eu tô baseando todo esse episódio numa frase que eu li recentemente em um livro que fala: você não precisa estar muito à frente de uma pessoa para guiar ela. Você só precisa estar um passo à frente dela. Só um. Então, por exemplo, vamos pensar num livro que tem 20 capítulos, tá? Você tá no capítulo 7. Só que tem gente que ainda tá no um, no 2, no 3, e a pessoa ela não tá conseguindo entender nada daquilo que você já entendeu. Então, hoje, você ainda não é aquela pessoa que você admira, que já tá lá no 20, mas você é a pessoa perfeita pra pegar quem tá ali no 2 e ajudar a chegar no 5. Você tá entendendo? Esse raciocínio é para você conseguir entender que vale totalmente a pena você colocar a cara a tapa e começar a vender o teu serviço. O empreendedor que tem um pequeno negócio, às vezes ele não sabe o que é persona, o que que é um Instagram estruturado, como faz um destaque, ele não sabe o que que é uma estratégia estruturada, ele não sabe a diferença entre um conteúdo institucional e um conteúdo de prova social, um conteúdo de oferta, ele não sabe escrever uma legenda que minimamente faça sentido para a pessoa escanear. Ele não precisa da maior estrategista de marca do Brasil. Até porque às vezes ele nem pode pagar isso. Ele precisa de alguém que consiga entender minimamente o perfil da empresa dele e consiga estruturar uma pauta básica para ele ter uma lógica do que ele está falando. Que consiga criar posts que no mínimo expliquem ali o que ele vende. Que coloque um pouquinho de estratégia onde hoje não tem nada. E essa pessoa pode ser você. As pessoas, elas querem ser guiadas nesse caminho de sucesso, só que não necessariamente pelo maior nome do mercado todas as vezes, mas por alguém que entende a dor delas e entende o nível que elas estão. Você já é valiosa para quem está começando, desde que você respeite o que você sabe entregar hoje e seja honesta sobre isso com teu cliente. E aí a gente entra numa reflexão. Para pensar. Onde você estava um ano atrás? Você se contrataria hoje com o conhecimento que você tem para te tirar daquele lugar que você estava? Provavelmente sim, né? E isso já diz muita coisa. O empreendedor, ele precisa exatamente do que você já sabe.
Eu quero que você feche seus olhos, se possível for, né, não sei onde você tá ouvindo esse podcast, em qual momento do teu dia, mas se for possível, feche os olhos. Imagina, uma dona de clínica pequena acabou de abrir um Instagram, tipo assim, ela criou o Instagram da clínica, porque todo mundo tem, mas ela não usa pra nada, entendeu? E aí, pense em outra pessoa agora, um prestador de serviço que ele só recebe indicação, mas ele nunca nem criou o perfil dele na rede social, porque ele sabe que ele não vai conseguir postar. Terceiro, uma loja física, tá? Que o dono da loja só posta foto do produto, não tem chamada, não tem link, não tem nada. Não tem nem o pobre do endereço da loja ali. Essas pessoas, elas precisam de uma mega estratégia de funil super complexa, lançamento, 7 dígitos, página de vendas, 10 profissionais, ou elas precisam de alguém que sente com elas, entenda a empresa delas, organize o básico e crie um conteúdo que pelo menos explica o que elas vendem. Uma pessoa que só ajude a transformar um perfil parado num perfil que tá vivo. Agora você pode abrir os olhos. Às vezes essa pessoa é você. É aqui que entra o seu papel. Você já estudou muito mais do que essas pessoas. Você já testou muito mais ferramentas do que essas pessoas. Você já viu o impacto e você já entende o impacto de um conteúdo. Você já conseguiu entender coisas que para eles são impossíveis de entender. Só que o problema é que você tá comparando o teu bastidor com o palco dos outros, que estão há muito mais tempo construindo o negócio. E aí você esquece que tem gente também atrás de você. Tem empreendedor que tá atrás de você que não precisa da referência que você tem como inspiração. Ele precisa de uma pessoa comprometida, que estude, que seja consciente, que esteja um passo à frente, que esteja disposta a guiar ele. E essa social media pode ser você. E é essa espera constante de ficar pronta que impede você de crescer. Você espera se sentir pronto pra começar a vender. Quando eu fizer mais um curso, eu começo. Quando eu tiver mais portfólio, eu cobro melhor. Quando eu dominar os formatos, eu me posiciono como estrategista. Só que a prontidão não é um lugar que você chega, é um estado que você constrói enquanto você está fazendo. Você só vai se tornar essa profissional do futuro que você quer ser quando você atender as pessoas. Quando você errar, quando você ajustar, quando você atender as pessoas de novo, quando você estudar em paralelo, quando você vai melhorando seus processos com a prática. É impossível você virar referência em uma coisa que você não coloca em prática. E aí vem uma pergunta extremamente incômoda: será que realmente você está se preparando? Ou será que você está usando a preparação como uma desculpa para você não se expor, para você não vender e para você não se comprometer em entregar? O medo de errar, às vezes, ele vai travar você. Ele vai travar você de ter uma renda, de ter uma experiência, vai te travar e te impedir justamente de ter a experiência prática que te faria chegar nesse nível que você quer. Se esse episódio tá te cutucando de algum jeito e tá fazendo você refletir, faz uma coisa por você mesma e também por mim, né? Se você estiver assistindo no YouTube, se inscreve no canal, deixa o like no episódio, por favor, porque isso fortalece muito o podcast para os episódios continuarem acontecendo. E se você estiver no Spotify, segue o podcast e avalia com 5 estrelas, por favor, porque assim eu sei que faz sentido eu continuar trazendo esse tipo de conversa aqui pra você. Continuando. Não é pra você sair daqui vendendo qualquer coisa pra qualquer um. É pra você começar a assumir com responsabilidade o que você já sabe entregar hoje. Como que você faz isso na prática? Você vai definir o seu nível de profundidade nos assuntos. Vamos ser 100% transparentes, papel e caneta. No que você realmente se garante hoje. Às vezes é em criar um bom texto, é uma arte, é entender bem o objetivo do cliente, é de se conectar com ele. No que você está se garantindo? Segundo, qual a transformação que você já conseguiu gerar, mesmo que fosse pequena? Nossa, eu postei um conteúdo que super ajudou o fulano, ou não, eu fiz um conteúdo para mim mesma que deu certo, ou tipo assim, não, eu já consegui entender isso. Terceiro, qual é o tipo de cliente que você já sente que consegue ajudar com segurança? Talvez você ainda não esteja pronta para cuidar do marketing inteiro de uma grande empresa, mas você já pode estar pronta para cuidar do Instagram de um negócio local, para estruturar um conteúdo de uma pessoa que está iniciando, para organizar o básico de quem está começando. Você precisa conectar sua oferta com o momento do cliente. Ao invés de você ficar pensando, será que eu sou boa o suficiente? Você muda essa pergunta para quem o meu nível de conhecimento é exatamente o que a pessoa precisa agora. E aí é atrás dessa pessoa que você vai. Você não precisa ser a social media perfeita, você precisa ser a social media adequada para o estágio que aquele cliente se encontra. Aí você pode usar a lógica do eu mais um capítulo no momento da venda. Quando você for oferecer um serviço, pense, eu tô um capítulo à frente dessa pessoa?
baseado no que eu entendi da necessidade dela? Se a resposta for sim, você já consegue gerar valor. Se a resposta for não, talvez esse não seja o cliente certo para o seu momento agora. E existe uma diferença entre a gente vender tendo essa síndrome da impostora e a gente vender com responsabilidade. São coisas totalmente diferentes. Você pode falar com segurança uma coisa tipo assim, eu não sou a pessoa, cliente, que vai fazer lançamentos gigantes, estratégias super complexas, mas o que eu faço é te ajudar a sair do zero no Instagram, organizar sua comunicação e começar realmente a transformar seus seguidores em oportunidade. É esse nível de resultado que eu posso te ajudar hoje. Falar isso pro cliente não vai tirar o seu valor, isso vai posicionar você, vai alinhar a expectativa com ele desde o início. Quando a gente traz, mais uma vez, Philip Kotler, que eu sempre cito, que eu sempre leio, quando a gente traz ele para a conversa, ele fala sobre liderança em marketing, que isso é sobre você assumir o papel de guiar a pessoa naquela conversa. Então, nesse contexto que a gente está falando, a gente vai liderar a pessoa a tomar a decisão. Você lidera quando você assume a visão sobre conteúdo. Você lidera quando você traz essa visão para os posts, para os serviços, para a conversa. Quando você para de falar só de ferramenta e você começa a falar dos seus entregáveis. Quando você olha para o cliente e diz, não, vem comigo que eu vou te levar até aqui. E, de novo, as pessoas, elas querem ser guiadas. Elas não estão procurando um profissional perfeito. Elas estão procurando alguém em que elas possam confiar. Alguém que saiba, pelo menos, um pouquinho a mais do que elas sobre aquele tema. Uma pessoa que tenha clareza sobre até onde consegue ir e esteja realmente comprometida com esse processo. A autoridade, ela vem da prática, não da perfeição. Quanto mais você caminha, mais histórias você vai ter para contar, mais exemplos, mais visão. E caminhar implica em vender, atender, testar, ajustar. Vocês entendem? Então, são vários pequenos passos para você se tornar quem você quer ser. Eu vou deixar um checklist bem simples. Você já pode vender o seu serviço se, primeiro, você sabe explicar qual problema esse serviço resolve. Segundo, você consegue descrever um antes e depois de como é que funcionaria esse serviço. Terceiro, você já testou, nem que seja no seu próprio perfil. Beleza? Ou de uma pessoa próxima. Quarto, se você está disposta a continuar estudando mesmo enquanto você está entregando. Quinto, se você consegue dizer com honestidade o que está dentro e o que está fora da sua alçada dentro de algum serviço ou entregável. Você tem que olhar para todas essas respostas e entender o que está realmente te travando de botar a cara a tapa. É o medo de colocar as coisas em prática ou é falta de capacidade? Porque você não espera passar para agir. Você aprende a agir com o cliente ali no banco do passageiro. Você tá entendendo? Você não vai esperar passar a oportunidade. Não, você tem uma frase que fala... Tem uma frase que o pessoal fala que é trocar a roda com o carro andando. Então, repete com você mesma. Eu não preciso ser a melhor para vender. Eu preciso estar apenas um passo à frente do meu cliente. E ser responsável com o que eu tô prometendo. Então, dá pra você pensar, quem sou eu pra vender isso aqui? Você lembra, tem um monte de empreendedor hoje, exatamente no ponto em que você já esteve. Tem gente que precisa exatamente do nível de conhecimento que você tem agora. As pessoas, elas estão esperando para serem guiadas por você. Você só precisa estar um passo à frente. O medo de errar, às vezes, vai te travar muito. Mas ficar parada não te deixa melhor. É na prática, atendendo o cliente, ajustando, estudando e entregando, que a sua autoridade vai realmente nascer, de verdade. Se esse episódio te ajudou a enxergar que você não precisa ser a melhor para começar a vender, faz o seguinte, se você tá no YouTube, se inscreve no canal do LF Lab, por favor, e deixa o like nesse episódio, porque isso ajuda demais esse conteúdo a chegar em mais sociais mídias que estão passando pela mesma coisa que você. E se você tá ouvindo pelo Spotify, segue o nosso podcast, avalia com 5 estrelas, porque isso faz muita diferença para eu continuar trazendo esse tipo de conversa aqui para você. Aqui no LF Lab, eu sempre vou te ajudar a se desenvolver como estrategista de conteúdo e transformar o jeito que você pensa e cria conteúdo para as redes sociais. A gente se vê no próximo episódio.